Olá, povo abençoado da quarta região eclesiástica. Deus abençoe vocês. Está aí entrando nessa nossa live, nessa nossa transmissão pelo YouTube, mais uma quarta com o bispo. Hoje uma quarta com o bispo um pouco diferente. Primeiro porque não tem nomeação, tá bom? A nomeação foi semana passada. E também, tirando a brincadeira, também diferente porque eu estou longe de Belo Horizonte, não estou na sede da igreja. A quarta região é composta de Minas Gerais, Espírito Santo e Ceará, mas hoje eu não estou nem no Espírito Santo, não estou no Ceará e também não estou em Minas Gerais, não estou na sede em Belo Horizonte. Eu estou aqui em São Bernardo do Campo, em São Paulo, na sede da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista. Vim aqui para algumas reuniões. Eu estou interinamente como bispo assessor da Faculdade de Teologia. A gente está vivendo algumas transições, muitas reuniões, e eu cheguei aqui desde ontem para algumas delas. Então eu vou fazendo quarta com o bispo hoje daqui mesmo, aqui de São Paulo, mas falando para todos os metodistas, todos os amigos e amigas que mesmo não sendo metodistas, têm nos dado o privilégio dessa audiência, e especialmente ao povo metodista de Minas Gerais, do Espírito Santo e do Ceará. Galera do Ceará, especialmente ao corpo pastoral, à família pastoral do Ceará, nós nos encontraremos nesse fim de semana, onde vamos ter o encontro de pastores, pastoras, todos os obreiros e obreiras e as famílias pastorais do Ceará. Assim como nós tivemos há um mês atrás, com o pessoal de Minas e do Espírito Santo, vamos ter esse final de semana com a galera do Ceará. Então, nesses nossos improvisos aqui, nessa correria, eu não poderia deixar de parar tudo e falar alguns minutinhos com vocês. Hoje eu quero falar especialmente sobre a influência que Deus tem para realizar através das nossas vidas. Esse potencial de liderança que Deus deu a cada um de nós. Quero fazer menção do texto bíblico de Gênesis, capítulo 45. Nós vamos ler os versículos 5, 6, 7 e 8. Gênesis 45, versículos de 5 ao 8. Diz assim o texto bíblico: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Versículo 8 diz: Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Maravilha, esse texto, irmãos e irmãs, fala da experiência de José como governador do Egito. Ele já tinha alguns anos como governador do Egito, ele já estava como governador do Egito há 2 anos. E ele, nesse diálogo que nós acabamos de ler, ele está falando com seus irmãos. Depois de muitos anos longe de casa, os seus irmãos o haviam vendido, seus irmãos o haviam desprezado, ele estava dado como morto para o seu pai, para a sua família. Nesse momento do texto que nós acabamos de ler, José se encontra com a sua família, com seus irmãos, e tirando todo o peso, dizendo para eles o seguinte: olha, não foram vocês que me enviaram para cá, vocês foram apenas agentes da grande e soberana vontade de Deus que me trouxe para o Egito com algumas finalidades específicas. E é sobre essas finalidades que eu quero conversar com vocês nesse momento. Porque muitas vezes nós achamos que a vida acaba sendo um emaranhado de situações desconectadas umas das outras, e isso não é verdade. Deus chama filhos e filhas para assumirem papel de liderança. Deus quer que você seja uma liderança aonde Ele te colocou, aonde você trabalha, na família que você faz parte, na igreja local que você é membro. Poucas pessoas, mesmo assim, poucas pessoas percebem, ou nem todos, vou falar poucas pessoas, mas nem todos percebem esse plano e esse propósito de Deus. E o que acontece é que
elas não percebem essa intenção divina e acabam vivendo de forma muito descompromissada e abrem mão do chamado de Deus. Não cumprem aquele propósito de Deus nas suas vidas. O líder não é exclusivamente uma pessoa que está à frente de um grupo, que está à frente de uma comunidade local. O líder não é aquele que necessariamente pega o microfone para falar na igreja. Mas liderança é a manifestação daquela pessoa que influencia. E nesse caso, Deus chamou todos os crentes, Deus chamou todos os homens e mulheres para caminharem nessa nobre causa, que é a de influenciar pessoas e esse mundo que nós vivemos. A gente precisa deixar toda a timidez, deixar toda a falta de ambição por um protagonismo nesse caso e assumir que Deus nos chamou para influenciar. Após 13 anos afastado de casa, após 13 anos dado como morto, José conseguiu alcançar o seu sonho e descobriu que os planos e os propósitos de Deus na sua vida eram para que ele pudesse se tornar uma referência, uma liderança para muitas pessoas. Então, à luz da vida de José, e de forma breve, mas usando esse texto que nós acabamos de ler, eu quero falar contigo sobre duas coisas que Deus que Deus quer muito fazer na minha vida através da tua vida, a partir desses textos. Primeiro, é que Deus nos levanta para salvar vidas. Essa é a primeira coisa que a gente não pode abrir mão de forma nenhuma, de jeito nenhum. Deus nos levanta para salvar vidas. O texto que nós lemos fala: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis, porque quem me trouxe para cá não foram vocês. Mesmo havendo me vendido para cá, porque para a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vós. Então, o que José está falando é o seguinte, gente, falando para os seus irmãos, não fiquem aborrecidos, tristes, sabe por quê? Quem me trouxe para cá foi Deus. Vocês só foram usados para isso. Mas quem me trouxe para cá, na verdade, foi o próprio Deus. Deus queria que eu estivesse aqui nessa condição para que vidas fossem salvas, para que pessoas pudessem ter a sua vida preservada. Olha só a mente, olhem só a cabeça de alguém que se vê como pessoa chamada por Deus. Deus, ele te ama tanto e tem um plano maravilhoso para você, que é salvar vidas. José guardou isso bem significativamente no seu coração. E esse é o mais empolgante, mais fascinante, mais encantador e mais recompensador trabalho que você pode ter nesse mundo, que é salvar vidas, levar pessoas ao conhecimento de Cristo, apresentá-las diante do altar de Deus, livrá-las da condenação eterna. Salomão disse em Provérbios capítulo 11, versículo 30, ele diz o seguinte: quem ganha almas é sábio. Quem ganha almas é sábio. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele pega o livro da lei, abre o livro da lei e declara sobre o testemunho de muita gente. Ele diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e pôr em liberdade todo mundo que está preso, e apregoar e declarar que é esse o ano aceitável do Senhor. Então, assim como Salomão declarou que ganhar vidas é uma atitude sábia, assim como Jesus declarou: o Espírito de Deus está sobre mim, não para eu sentir um arrepio, não para eu ter uma sensação de bem-estar, mas para que eu possa declarar a vida de Deus para muita gente que está arrebentada, eu e vocês precisamos também absorver esse princípio. Um metodista não pode, já dizia John Wesley, você bate no peito se gabando de ser metodista, se orgulhe disso que eu vou te falar. John Wesley dizia que um metodista não pode aceitar passivamente, não pode se acovardar ao ponto de aceitar passivamente, não se esforçar para levar pessoas ao conhecimento de Deus, ao altar de Deus. Um metodista não aceita passivamente que a sua vida não seja inspiração para quem precisa conhecer Deus. Então eu e vocês precisamos conhecer Deus. Eu estou te desafiando, assim como José, colocar na sua mente, absorver esse princípio, que Deus te levantou
para ganhar vidas. Quantas vidas você já apresentou nesse ano que está terminando? Adianta nem aquela desculpa, bispo, o ano está só começando. Não, o ano já está terminando. Faltam 2 semanas e meia, 3 semanas para terminar o ano. Quantas vidas nesse ano você levou ao conhecimento de Deus, apresentou essas pessoas no altar de Deus? Eu gostaria muito que as nossas igrejas tivessem tanto afinco por ganhar vidas para Jesus, do que por algumas coisas que nos fazem só perder tempo. Às vezes a gente perde tempo com discussões tão tolas, com brigas tão improdutivas, que a coisa mais importante a gente acaba deixando de lado, que é ganhar vidas. Que é sermos discipulados, sermos preparados, capacitados e capacitadas para ganhar vidas. E eu gosto muito dessa declaração de José para os seus irmãos. Ele bate no peito e diz: olha, tudo de ruim que aconteceu comigo teve um objetivo. Deus queria me forjar para ser um ganhador de vidas, para poupar vidas. Se José conseguiu utilizar até mesmo as coisas ruins que aconteceram em sua vida como pretexto para declarar que Deus o estava forjando para ganhar vidas, imagina o que Deus não pode fazer através da sua vida. Imagina o que Deus não pode fazer através da tua instrumentalidade na igreja local. Imagina o que Deus não pode fazer através de toda a capacitação que você recebeu na sua igreja local. Quer ver uma outra coisa importante? No versículo 8, José declara o seguinte: assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra no Egito. Eu gosto também dessa expressão de José, quando ele declara: olha, eu fui colocado como senhor, como governador sobre toda a terra do Egito e por pai de Faraó, ou seja, eu sou conselheiro do Faraó, eu sou uma pessoa importante aqui dentro dessa estrutura. Eu gosto muito dessa declaração de José, sabe por quê? Porque fica muito claro para mim, que José não abriu mão de forma nenhuma de entender que, além de ganhar vidas, além de ser um ganhador de vidas, ele precisava entender também que Deus o havia levantado para governar a terra, para influenciar estruturas. E a gente precisa abrir a nossa mente para isso. O objetivo de um metodista, vou me reportar mais uma vez a John Wesley, é espalhar a santidade bíblica pela terra, reformar a nação a partir da igreja. Então, nós não temos apenas objetivos de dar um folheto para uma pessoa e convidá-la para um culto da nossa igreja. O nosso objetivo tem que ser de influenciar ambientes, influenciar a terra, influenciar ambientes que nós estamos inseridos. Toda e qualquer instituição carece de um líder. Não existe nenhuma organização de sucesso sem um líder. E José foi levantado por Deus para governar a terra do Egito, para influenciar uma estrutura. E ele administrou 7 anos de prosperidade, de fartura, fazendo o povo guardar 20% do que ele estava produzindo, para que nos 7 anos de muita pobreza, o povo então tivesse o que comer. Então veja só a cabeça de José. Primeiro, ele se vê como alguém que tinha responsabilidade com pessoas. Depois, ele se viu na responsabilidade de influenciar estruturas. Quando você influencia pessoas para Cristo, você está fazendo um bem muito grande para elas e, por conseguinte, a tudo ao nosso redor. Pessoas que conhecem a Deus são pessoas melhores. Mas veja também a ambição de José. Ele ambicionou transformar, mudar, influenciar estruturas. Quando você consegue influenciar estruturas para a glória de Deus, você consegue, da mesma forma, acelerar processos de mudanças dessas mesmas estruturas. Deus tem o objetivo de compartilhar os seus princípios em todas as áreas aonde você está inserido. Não existe um ambiente que você está inserido que Deus não tenha um olhar muito especial para ele. Não tenha um ambiente que você está inserido que Deus não tenha a pretensão de fazer ali a luz dele
através da sua vida brilhar. Não tem uma estrutura que você está inserido que não tenha a necessidade, seja carente, não seja carente da ação de Deus. Logo, esse duplo olhar de José precisa nos influenciar. Primeiro, falando para os irmãos, não foram vocês que me trouxeram para cá, vocês só foram instrumentos para isso. A verdade é que eu estou aqui para preservar vidas. Segundo, eu estou aqui porque agora eu tenho influência sobre o faraó. Eu fui posto como pai do faraó, um conselheiro dele. Eu estou aqui para influenciar a terra do Egito. Se cada membro da nossa igreja, das nossas igrejas, metodistas na quarta região, e tanta gente que está agora me assistindo nessa live, se todo mundo que está aqui agora tendo acesso a esse vídeo, se todos nós tivéssemos a ambição de ganharmos vidas para Cristo, de fazermos com que a nossa mente, a nossa alma absorvesse esse princípio. Eu sou responsável por levar todo mundo do meu círculo de relacionamento para Cristo. Se você entendesse de uma vez por todas esse princípio, e se você e eu entendêssemos de uma vez por todas que cada ambiente que Deus nos insere, nós temos responsabilidade de formar uma mentalidade cristã naquele ambiente, as coisas mudariam para melhor. Como eu brinquei no início, hoje não é dia de nomeações. Eu não sei se esse vídeo, como a transmissão das nomeações semana passada, eu não sei se essa live vai alcançar aí mais de 6.000 visualizações, como foi o da semana passada. Eu não sei se vai ter tanta interação assim. Ou melhor, não vou ser irônico, não sei não. Eu sei que dificilmente isso vai acontecer, não nesse primeiro momento. O que é muito, muito, muito lamentável, porque a verdade é que eu espero que os membros do meu rebanho, da igreja que Deus me deu para pastorear, tenham a mesma intencionalidade por saber quem vai ser o pastor, pastora, se vai sair, se vai ficar. Eu tenho a pretensão que esse mesmo vigor e intencionalidade mova você para ganhar vidas para Cristo e para influenciar de forma cristã, princípios de Deus, o ambiente que você está inserido. Eu desejo muito isso. Fico feliz porque um pedido que eu fiz semana passada, uma direção que eu dei semana passada, ela foi cumprida. Eu não fui procurado por nenhum pastor reclamando de nomeação, não fui procurado por nenhuma igreja reclamando de nomeação. Uma irmã me mandou mensagem privada, perguntando algumas coisas, considerando algumas coisas, e eu expliquei, e ela disse que se deu por satisfeito com as minhas explicações. Não do porquê nomeei ou não nomeei alguém para a sua igreja, mas sobre o processo em si. Eu fico feliz de vocês terem atendido esse meu pedido por conta de uma coisa especial. Significa que nós, então, estamos amadurecendo como igreja, entendendo que não é cabível que eu coloque a região para orar, decida uma coisa, e logo depois eu, então, mudo o que foi decidido debaixo de oração porque alguém me pressionou. Que tipo de liderança seria essa que pede para as pessoas orarem e toma decisões baseado naquilo que entende como fruto de oração e, de repente, por conta de uma pressão, vai e muda uma decisão? Então, nós estamos firmados naquilo que Deus tem nos dado. Os pastores e as pastoras da região receberam um vídeo privado meu com orientações pastorais de como devem se comportar nesse momento de nomeações. Então, eu peço que pastor e pastora que não viu esse vídeo ainda privado do bispo, que não é para a membresia da igreja, a leiga da igreja, para pastores e pastoras, porque fala diretamente de princípios de comportamento, de direções que eu estou dando para esse tempo. Se você ainda não viu, procure o seu SD e tenha com ele o acesso a esse vídeo, porque são orientações do bispo para o corpo pastoral. Vamos orar e dessa forma essa live estará encerrada, como eu falei, hoje com som. Não sei se o som vai estar tão bom assim, iluminação. Eu estou aqui improvisando, estou aqui na sede da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista em São Paulo. E eu não sei se toda a qualidade de som e imagem está chegando para você, por conta aqui de uma ação
meio que improvisada para que eu faça essa live. Mas eu tenho certeza que se você conseguir me escutar, a bênção de Deus pode se manifestar sobre a sua vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo na vida dos meus irmãos e irmãs. Muito obrigado, Pai, porque assim como José, o Senhor tem nos chamado para ganhar vidas e para influenciar estruturas. Nós queremos que todas as instituições que nós estamos inseridos, colégio, faculdade, família, tudo, Deus, tem a influência dos princípios cristãos que se manifestam das nossas vidas. E da mesma forma, Pai, acende a chama no coração de cada membro da quarta região, para que nós possamos ter o ímpeto de ganharmos vidas. Que cada igreja local se veja como responsável pelo bairro e pela cidade que está inserida. Que cada membro da nossa igreja se veja responsável por cada pessoa do seu círculo de relacionamento. Que as igrejas metodistas da quarta região cresçam e se desenvolvam em qualidade e também em quantidade, para a glória do nome de Deus. Amém e amém. Gente boa, que Deus abençoe vocês, que seja esse final de noite ainda repleto da ação do Espírito na vida de vocês. Próxima quarta-feira, quarta com o Bispo, todas as quartas-feiras às 20 horas aqui pelo canal de YouTube da região. Espalha esse vídeo para outras pessoas, compartilhe esse vídeo. Semana passada nós tivemos um número de mais de 1.000 pessoas simultâneas, 1.100 pessoas simultaneamente assistindo o vídeo. Nós não tivemos mais de 1.000 curtidas no vídeo, fora as mais de 6.000 visualizações do vídeo da semana passada, e nós não temos 6.000 curtidas no vídeo. Olha só que contrassenso. Então, por favor, antes de sair, curta esse vídeo, porque você nos ajuda a tornar esse vídeo mais relevante para ser espalhado para mais pessoas. Comente aí seu nome, de qual igreja você está assistindo, e que a bênção de Deus se manifeste sobre você. Se Deus quiser, até a próxima quarta com o Bispo. Fique na paz.